começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E nessa quarta-feira, eu vou falar sobre animação. Sim! E eu tô com a voz muito zoada. Eu vou falar sobre animação, vocês já viram na thumbnail. Vou começar meus filmes natalinos. Que Deus queira que eu não tenha Krampus esse ano, mas eu vou ter. Mas enfim. Mas eu vou começar hoje falando de filmes natalinos, mais precisamente com uma animação que deu uma treta gigantesca. Eu acho que vocês vão lembrar um pouco, ou não, que hoje eu vou falar sobre o filme O Natal do Pequeno Batman, como vocês viram na thumbnail. Então, tendo um bumbum aí, vamos conversar. Esse filme do Natal do Pequeno Batman, se não me falha a memória, é interessante mencionar isso antes de falar sinopse e falar tudo mais, que ele tava naquele pacotão de filmes da HBO que ela simplesmente cancelou e outras empresas compraram. Tanto que esse filme ele tá disponível no Prime Video. É uma propaganda gratuitíssima, porque né, não recebo. Mas eu tô deixando adiantado pra quem quiser assistir desde já que ele tá disponível no Prime Video. Foi um desses filmes que entrou nessa gigantesca seara de obras que a HBO Max simplesmente cancelou a princípio, mas meio que ficou lá, não sei se eu cancelo, não sei se eu passo adiante, passou adiante. O Natal do Pequeno Batman, ele foca no Damian Wayne e no Bruce Wayne, na relação dos dois, pai e filho, até um momento que o Bruce sai de Gotham, porque ele tem um chamado e o Damian fica ali. Então ele acaba tendo que resolver uma pendência ali, porque ele quer ganhar um presente do pai dele. Ele acaba tendo que resolver, e nesse meio tempo ele acaba se envolvendo com os vilões do Batman. É isso que eu posso dizer sem estragar muito a surpresa do filme, porque honestamente falando, ele é uma animação muito bonitinha. Ok, ele não tem um traço característico de uma animação, né, de uma animação, 2D, super atual, mas é um traço cartunesco que é muito charmoso. Ele dá um charme, ele dá um caráter, né, pessoal muito grande para esse filme, tornando-o assim uma espécie de animação realmente para toda a família. Uma espécie não, né? Ele se torna uma animação para toda a família, inclusive é o que ele é. Só que ele é um filme que ele não tem vergonha de ser o que ele é. Que é esse filme mais leve, esse filme mais compromissado, com uma mensagenzinha ali de fundo pra quem vai assistir, né? Porque é um filme focado, inclusive, num personagem que é extremamente problemático pra quem já conhece Batman, né? Porque o Damian Wayne, ele sempre foi visto como um personagem muito problemático, um personagem que dá muito trabalho, e aqui realmente é posto muito isso, né? Porque ele quer ser igual ao pai, só que o pai meio que limpou Gotham. Tipo, Gotham já não tem mais crime. Gotham já não tem mais nenhum problema, vamos dizer assim. E o Batman, tudo que ele quer é viver tranquilo, né? O Bruce, ele quer viver tranquilo com o filho. Tanto que em muitos momentos o filme deixa muito claro que ele esperava até que o filho não precisasse combater os criminosos. Só que como nada na vida é perfeito, ele acaba tendo que combater. Só que antes dele combater, ele precisa entender o que é ser um herói. E isso também é muito legal. A forma como o filme trabalha todo o desenvolvimento do Damian até ele entender o que de fato é ser um herói. Ele entender o que de fato o motivaria a honrar esse manto. E tudo isso num clima totalmente natalino, com uma aventura totalmente natalina, né? Então a gente tem momentos ali dos vilões aparecendo em locais que são extremamente voltados assim para comemoração do Natal, tipo um shopping, ou até mesmo uma área com várias pessoas comemorando o Natal. Já avisando que o Damian estrague pelo ímpeto dele de querer fazer muitas coisas. De querer ser um herói a todo custo, quando na realidade heróis são pessoas que não vão fazer tudo a todo custo, eles vão fazer sempre pensando no bem-estar de todos. Então é um filme que ele trabalha muito bem suas metáforas, ele é um filme que ele consegue ser extremamente ágil e inteligente na forma como ele vai abordar os conceitos que tem para se apresentar, mas acima de tudo, ele é um filme que ele cresce muito bem. Então ao longo do filme você vai vendo muitos momentos que você vai comemorando, você vai achando legal e você vai realmente valorizando o quão bom é esse filme, o quão empolgante. Então, assim, é o tipo de filme que eu realmente me diverti muito assistindo. Inclusive, quando eu fui assistir ele, eu fui assistir muito, assim, num dia que eu tava muito, sei lá, talvez eu assista. Eu sentei, assisti, eu saí felizão, falei, caraca, mano, acabei de ver um filme divertidíssimo. Um filme que ele agrega muito e ele acaba se tornando um charme muito grande, né? Então, assim, eu não vou ficar cagando regra aqui falando, nossa, animação é isso, animação é aquilo, porque eu não sou a pessoa mais letrada ou entendida de animação, mas eu posso dizer que é muito eficiente na forma como se propõe a ser. É muito divertido, cara, você ver o Bruce conversando com o Damian e o Damian vestido de Batman. Enquanto ele faz isso, o Bruce explica pra ele
né, muito sobre isso de ser herói, porque ele vê assim, essa empolgação do menino, né? Ele fala, não, mas você ainda está cedo, você ainda não pode ser um herói. E isso é o que o motiva realmente a querer ser o quanto antes, e à medida que o filme vai passando, a gente vê que realmente ele não tem essa... Eu tô repetindo muito isso. Ele não tem muito essa formação, então é um negócio muito bacana. E além disso, é muito legal as interações dos dois, né? Porque você vê de um lado um Bruce que tá muito mais zen, tá muito mais tranquilo, que realmente quer o bem-estar da sua família, mesmo que, tipo assim, ele não conviva mais com a Talia e tudo mais. Mas ao mesmo tempo também é muito legal você ver os vilões, porque todos os vilões, eles meio que estão arquitetados juntos em prol de algo comum, porque eles querem realmente que o Batman veja que o crime não se foi. Em especial o vilão principal, que aí vale mencionar, não é nem spoiler, porque eu acho que isso com 20, 30 minutos. Meio que antes de chegar no segundo ato, a gente já sabe quem é o vilão principal, que é o Coringa. E tudo começa, aí vai caber alguns pequenos spoilers aqui, ou pequenas menções do que acontece, por conta de uma tentativa de assalto nas regiões ricas de Gotham, né? Porque nesse meio do assalto acaba rolando uma treta que o Damian se envolve, né? Porque o cara quer levar o cinto de utilidade que o Damian ganhou de presente. E nisso o Damian, ele se foca em tentar recuperar esse cinto, que é o ponto que eu não cheguei a mencionar na primeira vez. Mas o Damian, tudo que ele faz é porque ele quer recuperar o cinto que o pai dele deu como um presente para que ele comece a jornada dele de herói. Então, quando o cinto dele é roubado e ele decide que ele vai atrás desse cinto, é quando começa realmente a tocar o zaralho mesmo. É quando a gente acaba descobrindo que o vilão que tá envolvido real é o Coringa, e o Coringa, ele só quer voltar a poder cometer os crimes, a movimentar o morcego para que ele veja o Natal sendo destruído. Tanto que até o plano, né, tipo, a questão do Damian ficar sozinho é parte do plano. Não porque eles estavam focando no Damian, mas sim porque o que eles queriam era destruir o Natal, e com o Batman eles não conseguiram destruir. Então todo o plano, ele é muito bem arquitetado. E faz muito sentido com o personagem em questão que é o Coringa. Então isso é muito legal. A forma como isso é trabalhado, né? A forma como, pô, eu preciso impedir o Natal de acontecer. Como que eu vou fazer? Ah, vou fazer de uma forma que o morcego não esteja aqui. E aí, quando ele percebe que o Damian tem esse potencial destrutivo, ele muda de plano. Porque o primeiro plano dele era bom, mas ele fala, não, esse aqui é melhor colocar esse moleque pra destruir. E é aí que a gente vai tendo realmente toda a aventura, toda a desventura na realidade que o Damian se envolve. Porque, cara, é divertidíssimo você ver uma criança que dá porrada em um bandido. Simplesmente num ímpeto, numa vontade tão grande de conseguir algo que ela não liga de, tipo assim, fazer o caos, destruir, acabar com o Natal de outras pessoas. Entendeu? Então a forma como isso vai se seguindo é uma forma bem sagaz, até na maneira como o roteiro quer trabalhar isso. Então, assim, quando você chega mais pro terceiro ato, que é quando é a resolução dos fatos, é que você percebe o quanto essa ideia ela foi bem aproveitada, o quão a ideia de deixar tudo, no fim das contas, com uma gigantesca lição pro nosso protagonista, né? Foi uma ideia assertiva. E além disso, ele é um filme que ele não poupa esforço para realmente utilizar o tempo que tem a seu favor, Porque, como eu disse, são quase 2 horas de filme, mas você não sente tanta barriga. Para não falar que não sente, ali entre período de meio de segundo ato, você acaba sentindo. Mas não é tão grande assim como você sentiria às vezes em alguns filmes mais longos. Você olha e fala, meu Deus, como assim? Ele parece muito maior. Então ele é um filme que ele é muito legal, ele é um filme que sim, funciona muito bem, é o tipo de filme que eu acho assim, especialmente nesse final de ano, vale você sentar com a criançada e assistir, gastar 1 hora e meia da sua vida pra ver uma animação que, se bobear, nunca teria saído. Mas no fim das contas, tudo cooperou e deu pra sair certinho. Essa eu só não tenho certeza realmente se ela entra nesse englobe aí. Mas eu sei que tinha uma animação do Batman no meio mesmo, aí da porrada de coisa, que a HBO Max acabou não pegando e indo para outras empresas. Mas sim, fica a minha dica. Esse episódio ele nem vai ser muito grande mesmo. Desculpa, Luca, se você tá ouvindo isso. Você vai falar que esse episódio ele tá sendo um episódio pequenininho, mas realmente eu acho que aqui não tem muito o que eu falar. Porque primeiro é um filme de 1 hora e 40 e eu tenho essa regra de não dar spoiler do filme. E eu só quero realmente deixar ele como uma indicação, porque eu acho que sim, você que está ouvindo isso, você precisa perder aí 1 hora e 40 da sua vida assistindo um filme que ele é um filme gostoso para se assistir no Natal, com a família. Se você conseguir assistir tomando uma coquinha, porque tá quente aqui no Brasil,
vai com a coquinha. Se você quiser tomar um cafezinho com leite, um Nescauzinho, também vai. Mas vale muito a pena. É um filme que realmente eu comecei a assistir sem esperar muita coisa e no fim eu saí devidamente surpreso e muito animado porque eu realmente gostei muito do resultado final. Então eu quis falar um pouco sobre ele, tá? E realmente ficou bem pouco, tá? Mas por hora é isso. Sempre lembrando você que o nosso... Se você é a primeira vez que tá entrando aqui, seja muito bem-vindo. O nosso podcast, o meu podcast, no caso, comentando, ele tá nos principais agregadores: Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music e Spotify. É um podcast que ele sai semanalmente 2 episódios, às vezes são até maior que esse, se realmente tá sendo um episódio mais curto. Até por conta do fim do ano, cara. Eu não vou negar que muitos desses episódios podem ser um pouco mais curtos por conta do final do ano, por conta de eu realmente saber que se eu vou ficar me repetindo aqui, é melhor que eu não faça um episódio gigantesco. Mas sim, pode vir aqui nessa semana, na sexta, que tem episódio novo sim. É um episódio que eu garanto que vocês vão gostar bastante, certo? Mas sempre lembrando também, não deixa de avaliar, seguir minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Teve um episódio um pouco mais cedo falando aí sobre evento, então aproveitem bastante os episódios. Lembrando sempre que dúvidas, sugestões e tudo mais tá aqui embaixo também a caixa, né, pra você deixar. Então é isso, gente, opine, digam o que vocês estão achando. Lembrando sempre que, como eu disse, na sexta-feira estamos de volta e na última semana do ano aí teremos algumas menções referentes a novidades, certo? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!